Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 7, a Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Versículo 8, correto? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E aí, algo mais nos chama a atenção, agora em especial nos versículos 10 e 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio da Tua palavra, que bênção. Nós podemos lê-la neste país com tranquilidade, e que bênção também podemos recebê-la para fins de prática, para fins de uma caminhada com as suas lições no nosso dia a dia, empírica, profunda. Nós possamos desenvolver tudo aquilo que vamos aprender aqui, que a nossa vida tenha um pouco mais dessa espiritualidade a partir de hoje, mediante a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos falando das bênçãos da salvação e falamos da ira na semana passada. E Paulo vai tratar que nós vamos receber algumas bênçãos, mas não receberemos a ira, aquela condição futura. Lá na frente, no dia do juízo, não haverá ira para o povo de Deus. Muito pelo contrário, como eu falei na semana passada, nós não temos que temer, porque a ira de Deus não está sobre nós. O que está sobre nós é a graça. Aquele que anda com Deus é liberto da ira de Deus. E mesmo quando Deus tem que nos disciplinar, Ele faz isso por amor, não pela ira. E isso é importante, nós entendermos. O dia do juízo claramente é algo visto para o final. O apóstolo já havia se referido no capítulo 2, no versículo 5, mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, um aviso claro que Ele dá àqueles que praticam o pecado deliberadamente. Lá no capítulo 1 ele termina com uma lista e começa o capítulo 2 dizendo das consequências para aqueles que estão na lista no final do capítulo 1, pecadores inveterados. Bem, haverá um grande dia em que o reto julgamento de Deus sobre o pecado se manifestará, sobre o pecado e sobre o mal. E Apocalipse praticamente se enquadra de explicar essa ira de Deus, como ela vai acontecer. É o tremendo dia do qual a Bíblia chama de o dia da vingança do nosso Deus, lá no final. Então você não precisa temer, porque nós somos salvos da ira. Nós já estudamos isso na semana passada. E somos salvos em 3 sentidos. Primeiro, porque fomos salvos. E isso significa que a salvação já está no crente, naquele que obedece, no servo de Deus, ela já faz parte da vida do crente. Nós já recebemos lá atrás. Mas além de receber, porque houve um dia em que você se entregou, só lembrando que a gente entender que salvação é uma coisa declarada na eternidade. Deus já sabe de antemão quem vai ser salvo e já declara mediante a fé daquele que crerá, né? Mas para nós tem um dia, né?
um dia no tempo em que nós nos entregamos ao Senhor, passamos a caminhar com o Senhor, passamos a crer por vontade própria. Só eu quero crer nisso aí. Fui convencido, sem o convencimento do Espírito, eu não tenho condições nem de enxergar, mas fui convencido e fiquei livre para poder decidir, e eu quero isso para a minha vida, eu quero Deus na minha vida. E eu me entrego. A partir desse momento eu sou salvo na terra. Há uma sensação de posse a partir do momento que isso acontece aqui. Para nós tem uma data, para nós está marcado. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, percebeu? Tendo sido justificado. Já aconteceu, está no passado, já fomos. E naquele dia em que fomos justificados, fomos salvos da ira de Deus. Só que não foi só um ato que aconteceu. A salvação é um ato operante, contínuo. É um ato que, na verdade, deflagra uma continuidade, chamada na teologia de santificação. Eu não só fui salvo dos meus pecados, eu estou sendo salvo deles dia após dia. Porque acontece uma obra transformadora do Espírito Santo na minha vida. E eu então vou melhorando a cada dia. O marido que se casou há 10 anos atrás, e que se converteu, quer ouvir o pastor Luciano, gente. Tem uma criança berrando lá porque quer vir para cá, libera, deixa vir. Eu quero meu pastor, por isso fica gritando lá, ó. Então, quando nos convertemos e isso deflagra uma ação de transformação, o marido que se converteu lá há 10 anos atrás, é um marido que hoje é melhor do que era. Ô, pastor, sua conta não está batendo não. Então não se converteu, filho. É simples assim, simples, não melhorou nada. Não, minha esposa continua a mesma megera. Então não teve conversão, está só vindo à igreja. Porque se converteu, vai melhorar. Vai ou não vai, Lídia? Vai melhorar. Sim, compreendi, claro, eu entendo tudo de Libras, fica tranquilo. Inclusive, a função de vocês está acabando, tá? Porque daqui uns dias não vai precisar mais de intérprete, eu mesmo já vou fazer aqui. Ai, nem a pau. Vamos lá. O negócio é difícil, gente, eu comecei, o negócio é difícil, tá? Eu louvo a Deus pela vida dessa turma aí, louvo a Deus, não é fácil não. Bem, há outro ainda tempo verbal pelo qual nós precisamos passar aqui, entender antes de falar do que fomos salvos, que é a questão de que ainda seremos salvos. A maioria dos teólogos concorda que, na verdade, nós fomos salvos em Cristo, estamos sendo salvos porque estamos sendo salvos dos nossos pecados dia após dia e ainda seremos salvos. A salvação acontece com uma via histórica na nossa situação, de passado, presente e futuro. Fui salvo no dia que me converti, dia 4 de abril de 96. Fui salvo. Fui tirado do império das trevas. Me trouxeram para a maravilhosa luz de Cristo. Mas eu ainda cheguei aqui com muitos pecados para resolver. Muitas situações que precisava realmente de socorro, de ajuda. E estou sendo salvo desses pecados dia após dia. Mas no último dia da minha vida, preste bem atenção, o último dia da minha vida, lá em 2098, sentiu a profecia. É porque as coisas mudam, né, irmãos? Eu achava que poderia ser daqui uns 20 anos, 30, mas agora tem uma situação diferente. Ontem eu estava olhando, estava deitado na cama, falei, meu Deus, agora eu preciso viver. Estava tão animado com o céu, estava chegando pertinho. Agora tem que viver, gente. Agora que eu tenho que largar a Coca-Cola mesmo. Puxa vida. Mas, pois é, vamos pensar nisso em outra hora. Quando eu chegar lá no último dia da minha vida, Deus vem e glorifica. Porque Paulo vai falar da glorificação aí, ainda. Ainda tem essa bênção para a gente ver. Além de outras. Quando ele salva, glorifica, leva para o céu, aí é salvo dos pecados de vez. Preste bem atenção, lá atrás você foi salvo judicialmente. Você foi resgatado
e salvo judicialmente. O dia da sua conversão, judicialmente, não tem mais culpa. Você foi perdoado. Não só perdoado dos pecados que você cometeu, mas dos pecados que você cometeria a vida inteira. Já foi salvo lá. No dia que você entregou a sua vida para Cristo, isso, claro, nós estamos falando de cronologia, de cronos, esse tempo, neste tempo de vida, tá? Aqui nessa humanidade, você foi salvo lá, seus pecados foram apagados, a sua dívida foi rasgada. Ok? E aí você está sendo salvo dos seus pecados, porque os pecados não pertencem mais a você. Eles já estão em Cristo. Então Cristo está retirando de você dia após dia os seus pecados. Só que o dia em que Cristo vier te buscar, ou se você morrer antes e for ao encontro dele, ele vai zerar completamente todos os pecados que você tem. Zerar no sentido de você não os ter mais. Aí o pecado que você cometeria no dia seguinte, acabou de vez, porque não tem mais pecados. Porque você vai receber um corpo glorificado. É uma nova estrutura, espiritual e física ao mesmo tempo, para que você possa viver, inclusive você vai viver na nossa teologia aqui, muito pessoalmente isso, tá? Durante 1000 anos, com o corpo transformado de carne e osso, tá bom? Isso é uma teologia muito particular, você tem liberdade para crer diferente, e 1000 anos reinando com Cristo, como ao meu ver Apocalipse diz, Apocalipse 20, literalmente, e a partir do milênio, corpo transformado não tem mais pecado. Então você foi salvo, está sendo salvo dia após dia, mas também será salvo. Por que eu estou explicando isso para você? Porque você vai perceber na Bíblia os 3 tempos verbais. Fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. Para o desavisado, só como é que é isso aí? Eu estou ou não estou, gente? Né? O que está acontecendo? Estou ou não estou salvo? Porque uma hora fala que eu já fui, outra hora fala que eu ainda serei. Como é que é isso? É que na escatologia tem um negócio que a gente estuda chamado de já presente, mas ainda não. Isso é teologia. Escatologia trata de uma questão do já presente, o reino já está presente, mas ainda virá na sua complexidade, na sua totalidade. Então, nós já estamos vivendo pedaços do reino de Deus sobre a face da terra. Porque com Jesus Cristo morrendo na cruz, o reino teve uma amplitude maior. Olha, pastor, ele não começou na cruz? Não. E o Velho Testamento? O reino de Deus já estava presente. Só que ele ganhou agora uma amplitude muito maior com Cristo. Tanto é que a revelação é maior. A gente sabe de muito mais coisa do que o judeu sabia agora sobre o reino de Deus. E é por isso que tem as parábolas do reino, por exemplo. Porque Jesus queria explicar sobre o reino. Como é que ele funcionaria? Como é que seria essa nova etapa do reino até a sua volta para completar o reino? O reino já está presente, mas ainda não está completo. Ele precisa se completar. Algumas profecias precisam se cumprir. Cristo precisa estar presente na terra, reinando, como as profecias do Velho Testamento, principalmente, dizem. Então, ainda tem coisa para se cumprir, para que o reino seja completo. E aí parábolas como aquela que alguém vem e avisa, filho do dono da terra lá que vem e avisa, volta. Primeiro ele manda os seus empregados, depois manda o filho, e eles matam o filho. Lembra da parábola? É a ideia de avisos, de que o reino está vindo, o Senhor está vindo. São ideias de aviso. Que o reino vai ser completo um dia. Quando chegar o Senhor, aí a coisa, ele toma posse de tudo, porque é dele. E por isso então ainda seremos, porque quando a coisa se completar, aí sim estará totalizada para nós também. Entendendo isso, gastei 15 minutos de introdução, agora só tenho 15 minutos para pregar. Vou tentar ser rápido. O 9º presente que nós recebemos, de acordo com o apóstolo Paulo, nessa lista de bênçãos da salvação, é a reconciliação. Porque de acordo com a Bíblia, nós éramos inimigos de Deus. Nos tempos do pecado, éramos inimigos de Deus.
E se você der uma analisada na sua vida, eu não sei se você tem essa consciência, mas a minha vida, por ser uma vida como foi no passado, é uma vida que eu tenho claramente essa consciência de que eu era inimigo de Deus. Eu fazia tudo ao contrário do que Deus mandava. Por desconhecimento, por ignorância, e às vezes até mesmo sabendo. Eu fazia tudo ao contrário, e detalhe, achava que era normal. Quando eu vejo algumas pessoas da minha família hoje dizendo, não, Deus entende, Deus é amor, Deus vai me entender quando eu chegar lá, eu entendo o pensamento desse pessoal, porque eu pensava do mesmo jeito. Eu pensava da mesma forma, Deus é bom, no final das contas, Ele vai me colocar para dentro, está tudo certo. Deus não vai me deixar do lado de fora, Deus é Deus, né? Que é o pessoal que enxerga só o amor de Deus, não consegue enxergar a justiça. Você deve ter gente na sua família assim. Gente que só enxerga o amor. E não é assim que funciona. Porque se Deus for injusto no seu julgamento, Ele deixa de ser Deus. E como é impossível que Ele deixe de ser Deus, Ele não pode ser injusto. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação, versículos 10 e 11. Somente quando compreendemos isso é que veremos que a outra questão segue inevitavelmente. Aquele que não é reconciliado vai ter que encarar a ira de Deus. Qual foi o grande, ou a maior realização já feita por Deus? Basta examinar essa série de declarações do apóstolo Paulo e descobrir a resposta. Quando éramos inimigos, ou enquanto éramos inimigos, Deus fez alguma coisa por nós. Isso é um grande ato de amor. Só que Ele não fez simplesmente alguma coisa, não, Ele enviou o seu Filho. O seu Filho. Para morrer em nosso lugar. Essa declaração é muito importante, muito significativa. Significa que quando estávamos num estado de inimizade contra Deus, inimigos de Deus, Ele agiu, enviou o seu Filho para morrer e sofrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E ainda tem gente que senta no meu gabinete e pergunta assim, pastor, Deus me ama? Tem que não estar bem mesmo para fazer uma pergunta dessa. A pessoa tem que não estar bem. E assim, estou dizendo isso com carinho, não estou julgando não. Eu estou falando que assim, tem que haver algum tipo de patologia envolvido para que uma pessoa pense assim, principalmente quem cresceu na igreja. Será que Deus me ama? Gente, todas as vezes que você tiver dúvida se Deus ama, sua família, se ama você, né? Ele ama, fica feio. Se ama você, dá uma olhadinha para a cruz. Que é o que eu faço. Isso é uma prática minha. Todas as vezes que eu acho que está dando errado, alguma coisa não está legal, o que foi? Será que Deus está querendo me... Não, Deus não pode estar querendo me punir, deixa eu olhar, olhe para a cruz. Porque Deus já puniu o Filho dele por mim. E antes de você querer entender que esse evangelho é meio humanista, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, fez isso para a glória dele mesmo, tá? Porque Deus, sendo Deus, não poderia deixar de fazer. Porque Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele vai enviar alguém mesmo. Para que você não sofra. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é amor, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Então Ele vai fazer mesmo. Foi só por você não. Foi pela honra, Strong diz uma coisa linda, pela honra criadora dele. Ele criou, ele é responsável. Qual é o problema do Deus deístico? Os deístas vão acreditar que Deus criou o mundo e deixou aí. Agora é com vocês, problema de vocês. Não me chamem. Não quero ser incomodado. Não virei mais aqui.
Isso é o deísmo que defende. Qual é o problema desse Deus deístico? É que ele é um Deus insensível. E Deus, para ser Deus, não pode ser insensível. Ele não pode olhar para a sua dor e fingir que não está vendo. Porque nem a gente, quando olha para um cachorro sofrendo, a gente consegue ficar bem. Pelo menos quem tem um pingo de consciência. O cachorro está passando mal, o que você quer fazer? Vem cá, Totó, senta aqui, o que está acontecendo? Aí, não, examina. Eu tenho lá uma miniaturazinha lá. E senta. Esse dia eu cheguei em casa, falei, o que está acontecendo aí? Beatriz fazendo massagem na barriga da cachorra. Eu falei, o que está acontecendo? Ela está com gases. Falei, engraçado, eu também tenho gases, nunca ganhei uma massagem dessa aí. Ah, tadinha, ela é pequenininha, ela não sabe falar. E faz massagem para cá, libera um pouquinho. Faz massagem para cá, libera um pouquinho. Falei, rapaz, isso que é vida. Você vê, nós que somos maus, sabendo dar boas coisas, até os nossos cachorros. Imagine Deus. Estou citando texto bíblico não, tá gente? Por favor, só lembrei de uma parte e fiz uma adaptação. É interessante que nós podemos perceber claramente aqui essa questão jurídica, por isso que Paulo fala da redenção primeiro, né? Nós fomos salvos, fomos redimidos, éramos culpados, Deus rasgou nossa dívida, nossa carta de dívida. Se fosse traduzir hoje, seria o boleto. Rasgou o boleto. E agora, nós podemos voltar para casa. Que a parábola do filho pródigo conta exatamente isso. Já prestou atenção nesse detalhe da reconciliação? Da redenção e da reconciliação? Desculpa, querido, isso é cabeça de professor de teologia sistemática, não tem jeito, a gente olha o texto dessa forma, não tem jeito. A gente já olha com aquela visão assim, isso aqui é redenção, isso aqui é reconciliação. Não tem jeito. Porque o filho lá atrás percebe o erro. Ok? Ele percebe o erro. Ele foi pela própria consciência, ele foi reconduzido, ele reconheceu, ele foi iluminado na parábola. E ele diz assim, vou voltar. A decisão é dele, percebe. Somos batistas, né? Vou voltar. Vou voltar para o meu pai, vou pedir para me tratar como um subalterno. Tá bom, perdi minha filiação, mas, poxa, meu pai é um cara tão legal que até os empregados comem bem, eu estou aqui no brejo. Não, eu vou voltar. Pelo menos, trabalhar para o meu pai é melhor do que estar aqui fora livre. Não, vou voltar, porque ele volta como escravo. A ideia dele é voltar como escravo, ele vai voltar por comida. O que era muito comum. Gente, eu passei 2 meses estudando essa parábola, sabia? Porque ela é linda, ela é maravilhosa. E aí ele volta. No que ele volta, primeira coisa que ele diz, pai, eu preciso falar contigo, olha só, pequei contra o Senhor. Eu pequei, errei contra o Senhor. Eu reconheço meu erro. Mas me trata como um dos seus trabalhadores. Por favor, deixa eu entrar. Estou aqui fora, não tem para onde ir, deixa eu entrar. Eu pequei, eu imagino o pai colocando, né, se fosse uma história real, né, porque é uma parábola, colocando a mão na boca dele e falou, filho, para. Gente, traz uma veste para o meu filho. Sabe aquele boi que a gente está guardando para o casamento do mais velho? Mata, depois a gente põe outro lá. Nós vamos matar aquele boi agora. Nós vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto. Ele reviveu. E a gente tem que celebrar. Percebe? Tirou o filho da rua. Isso é redenção. Você era escravo lá. Você vai virar filho agora. Você vai voltar ao seu lugar. Não vai ser escravo não, é filho. Isso é redenção. E vamos festejar, me dá um abraço aqui, filho. Isso é reconciliação. Somos pródigos, não merecíamos. Mas ele foi até lá nos buscar.
porque sem o Espírito dele, a gente nem conseguiria enxergar a necessidade de voltar. Estávamos tão arraigados no pecado que não teríamos condições de retornar, se ele não iluminasse o caminho, se ele não nos mostrasse a verdade. E outra coisa, Paulo diz que éramos, não somos mais. Éramos inimigos, não somos mais. E aí eu quero ler 2 textos com você, onde Paulo vai explicar de uma maneira mais ampla essa questão da redenção e essa questão da reconciliação. Quero usar meus últimos minutinhos para Colossenses 1 primeiro. Vamos lá. Colossenses capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Tem aí sim, tem sim. Pode procurar que tem. Colossenses 1, é Novo Testamento, não adianta ficar olhando no Velho não. Não vem para a escola bíblica dominical, né, Joel? Ó o Joel, ó, já achou. Criado na escola bíblica dominical. Aliás, o Joel, antes de eu falar, ele já tinha achado. Joel é sinistro, porque aí quando falou assim, ó, sinistro é uma nomenclatura carioca, eu esqueci desse detalhe. Sinistro aqui é feio. Tem 2 coisas que eu falo aqui que vocês arrepiam, né? Esse dia eu falei com a irmã Sara ali, irmã do Joel, a senhora é sinistra. Ela falou, o quê? Eu? Não, Sinistro, que negócio esquisito. Não, sinistro no Rio é a pessoa que é top, ela é sabedoria extrema. Aqui vocês falam, acho que é ninja, alguma coisa parecida é ninja, né? O cara é ninja, né? Para nós lá é sinistro. E outra coisa que eu falei esses dias aqui que eu causei escândalo, depois que eu descobri, que não sabia, é que, ó, pessoal, lá em casa é faca na caveira. Ó, tô falando? Deu escândalo, Mas o que é faca na caveira? Vocês lembram do filme Bop, né? O Bop, a Polícia Especial do Rio de Janeiro, ela tem essa expressão, que é faca na caveira, porque o símbolo dela é uma faca na caveira. Só que isso veio para o mundo popular depois que o filme começou a ser conhecido no Brasil inteiro, o Bop, né? E aí, essa expressão faca na caveira se tornou um símbolo de que a coisa aqui é resistente, é forte. A gente aqui não retrocede não, a gente vai continuar firme até o final, é faca na caveira. Entendeu? Porque é o lema do Bop, não retrocede. Então, quando eu falei esses dias aqui, o pessoal começou a pensar esquisito aí, esse negócio de faca na caveira, o pastor parece que é louco, né? Mas, expressão carioca, não tem jeito. Vocês também têm as de vocês, né? A gente, uns negócios aqui meio doido, quebrou minhas pernas. Como assim, quebrou minhas pernas? Deve ser, né, simbolicamente, né, alguma coisa assim, não pode ser literalmente isso aí, não é possível. Eu demorei, né? Demorei para pegar também. Colossenses capítulo 1, versículos de 8 a 23. Paulo vai dizer, olha como é que ele explana aqui mais, olha, ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Percebem claramente essa ideia de que antigamente éramos inimigos, mas agora estamos no corpo e por isso reconciliados. Tem gente que me pergunta, pastor, então esse texto aqui, esse negócio de permanecer na fé, não deixando a esperança do Evangelho, a pessoa pode perder a salvação? Querido, se ela deixa, é porque não era. Porque o Deus que salva é o mesmo que dá manutenção. Esquece não, se ele salva e não consegue dar manutenção, alguma coisa está errada com Deus, não é com a gente. Entende? Então o Deus que salva é o mesmo que dá manutenção na salvação. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo que vai nos guardar até o dia final. Porque quando eu me converto eu recebo o Espírito. O Espírito, ele vai me fazer caminhar até o final.
Na teologia, nós temos duas doutrinas muito parecidas que determinam isso. A perseverança dos santos, que é uma doutrina que vai defender essa questão de que Deus vai fazer perseverar até o final. Tá? Eu esqueci o nome na hora assim, de lembrar, é difícil, mas existe uma outra doutrina muito parecida, que vai dizer também que, na verdade, é o camarada que persevera, embora o nome pareça ser de uma ou de outra, não, é trocado mesmo. É o camarada que persevera com a ajuda de Deus. Então, as duas doutrinas são muito parecidas. Uma, o homem persevera com a ajuda de Deus, a outra é Deus que dá manutenção até o final, que faz perseverar até o final. Tá? Então, qualquer uma das duas doutrinas, ela é aplicável à doutrina batista, não há dificuldade, há até quem faça uma mistura das duas. Que não é só o homem que persevera, é que Deus que mantém até o final também, e vamos lá. Tudo bem? Bem, Efésios capítulo 2 agora, um pouquinho antes, por favor. Efésios capítulo 2, tem o último texto que fala, o último texto de hoje, que vai falar dessa questão da reconciliação, de que Ele foi nos buscar e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Deixa eu só no meio aqui aproveitar e dizer uma coisa para você. Se você tem encontrado dificuldades para entender as mensagens de Romanos, as mensagens de Romanos, neste culto da manhã, a gente divide os cultos da seguinte forma: os cultos mais profundos no que diz respeito ao ensino são os da manhã e os de quarta-feira. Esses a gente aproveita para realmente trabalhar bastante conteúdo, ensinamento. Mas tem gente tendo dificuldade de se adaptar às mensagens de Romanos. Talvez, você é novo convertido, está com dificuldade, você se adapte melhor ao culto da noite. Porque aí já é um culto com um linguajar diferente, mais prático, algumas questões mais práticas, e fica mais fácil para compreender. O ideal é que você frequente tudo. Mas para aqueles que hoje não conseguem vir de manhã e de noite, lastimável isso, infelizmente, se você não consegue e não está conseguindo entender, talvez, só uma informação, algumas pessoas têm me procurado com essa dúvida: pastor, vim aí de manhã, não entendi quase nada, pastor. Aí a gente tenta explicar, só da noite talvez seja o culto melhor para você, se você só pode vir em um, tá bom? Efésios 2, versículos 11 a 22, olha o que Paulo vai dizer aí ainda mais amplamente. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, e inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, nobres? Éramos inimigos, agora não somos mais. Isso é uma bênção da salvação. Eu agora tenho amizade com Deus. Eu posso caminhar ao lado dele, e ele caminha de certo ao meu. Nós podemos ser amigos, podemos ter um bom relacionamento. Deus não está querendo pisar na sua garganta, não se esqueça disso. Ele enviou o Filho dele para promover amizade entre você e ele. Isso é muita bênção. Ele está muito interessado em se relacionar com você. Qual é a grande mensagem da reconciliação? Nós temos um Deus que ama estar com a gente. Nós não merecemos,
nós não temos direito, deveríamos ser expurgados, lançados fora, escanteados por Ele, mas não. Ele nos ama, ama estar com a gente. Uma das grandes alegrias de Deus é quando um pecador se converte, porque é mais um reconciliado. Deus tem alegria de estar com você na manhã, quando você acorda, e tem alegria de ver você adormecer. Porque Ele nos ama, nos reconciliou para um grande relacionamento. Desfrute disso, o máximo que você puder. Amém, meu irmão? Deus, muito obrigado por esta declaração de amor, que bênção poder estar caminhando contigo. Tu és o nosso grande amor, nosso sustentador. Te agradecemos. Abençoe, ó Deus, nossa caminhada, nossa continuidade até aquele dia em que poderemos estar com o Senhor para sempre. Te agradecemos por toda a obra realizada silenciosamente, às vezes, em nosso ser. Obrigado pela santificação que vai nos salvando do quanto ruim nós éramos durante a caminhada com o Senhor. Muito obrigado pela transformação da nossa vida, sem palavras, para agradecer o quanto Tu tens nos transformado. Nós te agradecemos em nome de Jesus, porque foi através dele que nós podemos ser reaproximados do Senhor. Te damos glória pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Te damos glória, Deus Trino. Oramos em nome de Jesus. Amém.